No vídeo de hoje eu quero falar sobre esse indicador que é muito interessante, que é o Fear and Greed Index. E observem como em novembro de 2022, quando esse indicador chegou em 25, o preço do Bitcoin estava em 16 mil dólares, que, diga-se de passagem, foi um ótimo momento para compra de Bitcoin. Agora, novembro de 2025, então 3 anos depois, a gente tem o Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância aí do mercado em 25, o extremo medo aqui, né? E temos então o preço do Bitcoin a 95 mil dólares. É o mesmo sentimento aqui, 25, no sentimento de medo no mercado, mas preços completamente diferentes, o que mostra aí como muitas vezes é o que hoje em dia é considerado um patamar onde o pessoal está com medo, algum tempo atrás seria considerado um patamar onde muitas pessoas estão gananciosas. E isso é verdade. Eu achei muito interessante que esses posts do X e nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Então, se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários e também fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal. É o famoso elogio sincero. Então, dito isso, vamos dar uma olhada aqui agora no preço do Bitcoin. Então, está a 95 mil dólares. Está ali mais ou menos parado em 95 mil dólares e alguma coisa. Já faz algum tempo desde que teve essa queda aí mais recente. Então, sim, preço abaixo dos 100 mil dólares, o que é bem interessante porque a gente teve uma correção bastante significativa desde a máxima aqui dos 124 mil dólares. Então, já soma 23% de queda em dólar aí para o preço do Bitcoin, que atualmente está em 95 mil dólares. E é muito interessante, eu acho que muitas pessoas estão considerando este momento como um momento interessante aí de talvez uma promoção no Bitcoin. Lembrando que em abril de 2025 o preço caiu para 75 mil dólares, então essas correções elas acontecem mesmo no bull market. Um disclaimer clássico aqui do canal é que isso não é uma dica de investimentos, então é bom que isso sempre fique claro. Vamos dar uma olhada aqui em reais. Então olha só, 500 mil reais por Bitcoin, meio milhão de reais, certo? Lembrando que há pouco tempo atrás estava acima dos 600 mil reais. Então, será que a gente vai ver em breve Bitcoin abaixo dos 500 mil reais novamente, como aconteceu aqui em abril de 25, né? Chegou a 436 mil reais. Então, caramba, é uma queda bastante significativa. Em reais aqui, vamos ver do topo, dá mais ou menos uns 24%. Em reais. E agora vamos dar uma olhada aqui nestes gráficos de Fear and Greed Index que mostram aqui o sentimento de medo e ganância no mercado. E olha só o que aconteceu aqui então. Então, em novembro de 2025, ou seja, agora, a gente tem um Bitcoin aí próximo dos 100 mil dólares com o indicador aqui mostrando medo extremo, né? Extreme Fear aqui no mercado. Então, 100 mil dólares, o mercado está com muito medo, isso agora em novembro de 25. Mas se a gente voltar aqui para, vamos ver, abrir o outro gráfico aqui, dezembro de 24, então o preço do Bitcoin estava também em 100 mil dólares e o mercado estava extremamente ganancioso. Então vocês observam aqui como a questão aí do sentimento do mercado acaba dependendo muito mais de fatores cíclicos e, né, do próprio sentimento do mercado do que do preço necessariamente. E agora caiu para 100 mil dólares e o pessoal está desesperado. Então eu joguei esses gráficos aqui no chat GPT e pedi para ele fazer uma breve análise aí sobre os ciclos e o sentimento do mercado. Então as três imagens mostram um padrão muito claro, aliás. Na primeira ali, nas primeiras duas, basicamente é o mesmo preço, né, 100 mil dólares e sentimentos completamente diferentes. Então a gente vê em dezembro de 24, o Bitcoin 100 mil dólares com uma ganância extrema, e depois em novembro de 25, 100 mil dólares, mesmo preço, só que dessa vez com muito medo. Isso revela algo fundamental aí sobre os ciclos, que o preço absoluto acaba não importando, o que importa é o contexto do ciclo, certo? Então, por exemplo, da primeira vez, aliás, chegamos em 100 mil dólares, euforia, topo local. E agora, 100 mil dólares seria desespero. Isso mostra também como o Bitcoin, o mercado financeiro, de uma maneira geral, é uma máquina de tirar dinheiro aí dos impacientes e colocar na mão dos pacientes. Porque os impacientes, muitas vezes, eles compram aqui na euforia, certo? Quando o preço está subindo muito, quando todo mundo está falando sobre o assunto. E daí o preço corrige, eles vendem e ficam no prejuízo. Enquanto que os holders de longo prazo, smart money, digamos assim, eles esperam o melhor momento, onde o preço está barato e compram pesado, né? Não à toa aí
A gente vê, por exemplo, o Warren Buffett fazendo estratégias com um caixa bastante significativo em momentos onde ele acha que o mercado pode estar aí supervalorizado. Como isso está acontecendo agora no mercado de ações nos Estados Unidos, diga-se de passagem, né? E a segunda imagem, então, a imagem de 22, que confirma o padrão. Então, da última vez aí, foi mostrado em novembro de 22, o Fear and Greed Index de medo extremo em 25, com preço em $16.000. E quem comprou ali em $16.000 provavelmente está muito feliz, foi literalmente o fundo do ciclo anterior. E agora, em novembro de 25, a compra está no mesmo nível psicológico aí de 25 de medo, porém com preço 6 vezes maior. Isso dá um insight importante. Então, o medo extremo quase sempre marca fundos, mesmo em preços muito mais altos do que em fundos anteriores, dado que o Bitcoin é um ativo que está se valorizando, né? Então, se a gente colocar aqui no anual, temos uma queda, nos últimos 12 meses uma queda também, mas a partir dos 5 anos aqui já temos uma valorização de mais de 400% em dólar, e no máximo aqui nem se fala, né? Vamos ver, vai até junho de 2016, mais de 31.000% de valorização em dólar. Então, de fato, conforme o preço do ativo vai se valorizando no tempo, o fundo, o medo, acaba ficando cada vez mais alto, né? Então o mercado muda, mas o comportamento humano não. A conclusão aí dos 3 gráficos, então, segundo a análise do ChatGPT, é a seguinte: quando o mercado entra em pânico com o Bitcoin caro, geralmente é o fundo de um bull market. E quando o mercado está eufórico com o Bitcoin caro, geralmente é o topo. E essas imagens juntas ilustram perfeitamente o paradoxo do ciclo. O preço pode estar alto, mas o risco baixo, e o preço pode estar baixo, mas o risco alto, né? Enfim, aqui é uma questão mais semântica, né? Mas o fato é que de fato, as pessoas elas acabam mudando muito rapidamente o conceito de medo extremo no mercado. Na interpretação aqui sobre o que isso diz sobre 2025, então preço ali entre 95 e 100 mil dólares, atualmente no momento que eu estou gravando esse vídeo mais especificamente em 95 mil dólares, então temos um medo extremo. No contexto pós-topo, capitulação de holders, queda institucional aí de compras institucionais e OGs, baleias aí bitcoinheiras, vendendo, talvez para diversificar a custódia, para consolidar aí um valor, para comprar ativos físicos, aí, então, enfim, aí depende. Isso encaixa perfeitamente no padrão histórico dos ciclos. Então, aqui em 2013, por exemplo, tivemos um momento pós-topo de medo extremo com fundo antes da última pernada. Em 2017, tivemos um momento pós-topo com medo extremo com fundo intermediário. Em 2021, tivemos um pós-topo com medo extremo e fundo antes do crash final. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin novamente, então, aqui a gente tem em 2021, a gente subiu ali, vou pegar o gráfico em dólar, né, fica melhor. Então, últimos 5 anos, 2021 subiu ali para os 50 e poucos mil dólares, depois caiu para os 33 mil dólares e depois subiu de novo, chegando em 64 mil dólares. Voltando para o ciclo de 2017, né, ele tinha subido até os 4 mil dólares, depois caiu ali para os 3 mil dólares e alguma coisa, e depois fez aquela pernada de alta final. Então, correções intermediárias, elas acabam acontecendo, né? E aqui, 2025, uma hipótese, então, pós-topo, medo extremo, seria o momento de compra antes do blow-off top, né? Ou seja, mais uma pernada de alta mais intensa, talvez, é isso aí que talvez o ChatGPT esteja colocando como o cenário mais provável, lembrando que a gente não tem como prever o futuro, né? Mas é interessante analisar esses padrões e esses indicadores. Então, o padrão sugere em novembro de 25, que pode ser o fundo da correção intermediária antes do topo final do ciclo, que historicamente ocorre 6 a 12 meses depois, ou seja, estaria apontando para o topo final final aí basicamente de 2016, segunda metade de 2026, eu falei 2026, né? Com o Bitcoin indo para 180 a 250 mil dólares, com um cenário realista, né? Ou até mais do que isso, se governos continuarem comprando. E como os posts anteriores indicam, então, enfim, posts anteriores, porque eu ainda não gravei, mas tem vários assuntos interessantes que eu já fui salvando aqui na conversa para mencionar depois. Então, uma frase aqui, né, para fechar o vídeo: o medo extremo em 2025
2025 com o Bitcoin a $100.000, exatamente o mesmo padrão de 2022, aparentemente, né, só que 6 vezes acima em termos de preço. Não é o preço que define o risco, é o sentimento, daí é que eu não diria o risco, né, na verdade o sentimento do mercado ele é definido por outros fatores que não apenas o preço. E sempre que o sentimento bateu 25 na história, o Bitcoin estava barato, independentemente do valor absoluto. Isso é interessante, né? Por isso que é tão interessante olhar esses padrões aí de preço do Bitcoin e esses indicadores também. Então, deixa eu ver, o Fear and Greed Index está aqui, né? Sempre que o Fear and Greed Index cai bastante, né? Por exemplo, aqui caiu bastante também, caiu para 15. O preço do Bitcoin estava ali em $76.000, que foi agora no início do ano de 2025, que se a gente considerar aí que a máxima chegou em 124 mil, foi uma ótima valorização desde então, né? A gente teve outro Fear and Greed Index baixo aqui, vamos ver, em 2024, certo? No mês 9, então com o preço do Bitcoin ali nos 50 e poucos mil dólares. E por aí vai, né? Conforme a gente vai voltando mais para trás, a gente vê preços ainda menores. Então, interessante. De fato, o Fear and Greed Index está bem baixo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Será que chegamos em um fundo intermediário de uma sequência aí, uma pernada de alta que pode se suceder aí nos próximas semanas? Ou será que agora acabou esse bull market aqui? Esse bull market foi bem menos intenso do que os outros, né? Vamos ver aqui em torno de 600% de valorização do dólar, o que é muita coisa, né? Para qualquer ativo aí, isso seria uma valorização brutal. Mas para o Bitcoin acaba sendo talvez aquém das expectativas de muitos holders, né? Porque só no ciclo passado, por exemplo, mais de 1.500% de valorização em dólar e muito mais que isso em momentos passados, né? Então, enfim, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, novamente, like, sininho, inscreva-se no canal, cliquem no hype e tudo isso que ajuda muito aí. Muito obrigado para quem acompanha e para quem apoia aí o canal. Vou ficando por aí, um grande abraço, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.